E eu queria, hoje, a gente avançar um pouquinho a respeito disso, de sinais que apontam a chegada desse tempo. Lá em Joel, no capítulo 2, a partir do verso 28, diz assim: E acontecerá, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Versículo 30. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. João está falando a respeito de sinais. Ele está apontando ou está anunciando alguns sinais, coisas que vão acontecer. Só que como nós conversamos ontem, os sinais em si não são tão importantes. O que importa é aquilo que eles estão indicando. É o evento que está por vir é que são mais importantes do que os sinais. Então, Joel fala de sinais, mas sinais que apontam para um outro evento mais importante do que os próprios sinais. E qual é o evento que Joel está falando? O dia do Senhor, o dia da prestação de contas, é o dia mais citado em toda a Bíblia. Praticamente todos os profetas do Antigo Testamento falam a respeito desse dia, e esse dia não é um dia de 24 horas, é um tempo, é um período, é um momento que Deus está puxando as rédeas do mundo, e lemos ainda ontem, no profeta Isaías, que fala que Deus ele vai dar um breque na terra, porque a terra está assim, correndo frouxo, e a iniquidade está solta da terra, e nós estamos vendo o homem cada vez mais perdido na imoralidade, em todo sentido, e na violência, e no paganismo. Então, especialmente essas três coisas caracterizam as coisas más nessa terra: imoralidade sexual, desrespeito de várias maneiras, né? A violência, derramamento de sangue, perseguição de inocentes e rebeldia expressa a Deus e paganismo, adoração a demônios por muitas maneiras. Não são apenas ídolos que as pessoas se prostram, que se ajoelham e fazem lá as suas rezas ou as suas práticas religiosas diante de alguns ídolos de barro. Mas existem vários tipos de idolatria. Também a gente vai tentar abordar um pouquinho a respeito disso. Mas Joel está falando então a respeito de sinais que apontam para o dia do Senhor. O dia que virá juízo, julgamento, acerto de contas sobre a terra. E que tipo de sinais é que vão acontecer? Joel fala a respeito de 3 níveis, ou 3 espécies de sinais que vão apontar para esse dia. São sinais espirituais, e nessa ordem, sinais nos céus, nos astros, e sinais na terra. Jesus, quando ele fala no sermão profético, ele também vai falar a respeito de sinais espirituais, vai falar a respeito de sinais nos céus, nos astros, e vai falar a respeito de sinais na terra. Então Joel e Jesus estão bem alinhados na organização dos sinais que apontam para o tempo do fim, ou para o dia do Senhor, e consequentemente também para a volta de Jesus. Vamos falar um pouquinho a respeito dos sinais espirituais. Quais são os sinais espirituais que Joel menciona aqui? Ele fala que o Senhor vai derramar do seu espírito sobre toda a carne. Derramamento do espírito. Isso fala de um tempo de avivamento. Lembrem-se que Pedro, lá em Atos, no capítulo 2, quando o Espírito Santo foi derramado, ele disse que aquele derramamento do Espírito era cumprimento da promessa dada em Joel, no capítulo 2. E óbvio que Pedro estava corretíssimo em relação a isso. Mas então, cumpriu naquele tempo? É uma profecia já cumprida? Completamente não. Ali começou o cumprimento da palavra profética do derramamento do Espírito. Então ali também, em Pentecoste, fala a respeito de colheita. E foi a primeira colheita.
Ali foi a primeira colheita. Então foi o primeiro derramamento do Espírito, porque também era a primeira colheita. Então a igreja ela foi acrescentada naquele tempo, e o Espírito Santo foi derramado pela primeira vez. Mas as profecias normalmente elas acontecem em ordem sequencial, ou como se você estivesse olhando para uma cordilheira. Então você vê uma cordilheira, cordilheira tem várias montanhas, é uma cadeia de montanhas. Montanhas sequenciadas. Então você está olhando aqui para a cordilheira, você está vendo uma montanha aqui. E você está vendo o pico dessa montanha. Lá na frente tem outra, e depois tem outra, e depois tem outra. Então a profecia muitas vezes ela se cumpre dessa maneira. Tem uma etapa aqui e outra lá. E às vezes essa distância é uma distância longa entre a primeira montanha, a segunda montanha, a terceira montanha e o cumprimento da palavra profética. Agora, depois que o Espírito Santo foi derramado, naqueles dias da igreja primitiva, a igreja fluiu poderosamente em sinais, maravilhas, orando em línguas, profetizando, curando enfermos e fazendo todas as coisas que o Espírito Santo proporciona para a igreja fazer através de seus dons. Mas se você for estudar a história da igreja, você vai descobrir que a igreja ela foi perdendo os dons espirituais e a manifestação do Espírito ela foi diminuindo, ela foi secando no meio da igreja. Até o ponto que os dons do Espírito Santo não são encontrados na história da igreja. A igreja simplesmente parou de fluir nos dons do Espírito. Pode, ocasionalmente, um ou outro estar fluindo, mas a igreja como um todo perdeu o fluir dos dons espirituais, por causa da corrupção, por causa da mistura da igreja com o governo, a secularização, filosofia, tantas coisas que nós conhecemos. A igreja entrou num período de trevas. E nem quando houve a reforma protestante, que falamos também ontem, que a igreja não precisa de reforma, a igreja precisa de restauração, porque um produto de reforma não é necessariamente igual ao original. Você pode pegar uma casa e reformar, você não vai fazer a casa ser igual ao original. Uma restauração é que restitui a identidade, a aparência, a característica original. E a igreja não precisava de reforma, a igreja precisava de restauração, voltar às suas origens. Bom, a reforma trouxe muitos benefícios, mas não restaurou a igreja. E muito menos restaurou os dons do Espírito Santo. Os reformadores não tinham os dons mencionados na Bíblia, não oravam em línguas, não profetizavam, não faziam as coisas que o Espírito Santo deu à igreja primitiva. E nem mesmo os puritanos, aquela geração de homens santos de Deus, que dedicaram suas vidas e se tornaram ícones na história da igreja, grandes evangelistas, ganhadores de almas, grandes pensadores, teólogos, formuladores de doutrina, de pensamentos para a igreja cristã, também não fluíram nos dons. Por exemplo, Jonathan Edwards, que é um dos santos do passado, né, dos puritanos do passado. O que Jonathan Edwards falava a respeito dos dons, e muitos companheiros da época dele, alguns anteriores a ele, outros até posteriores, o que ele dizia? Que os dons do Espírito não eram mais para a igreja. Por quê? Porque os dons tinham sido dados pelo Espírito Santo enquanto a igreja estava se estabelecendo. A igreja, no momento dela se estabelecer, ela precisava de algo sobrenatural de Deus. Ela não tinha nem o cânon, não tinha nem o Novo Testamento. Então ela precisava, primeiro, ter o cânon, precisava se estabelecer, e durante esse período o Espírito Santo cumpriu esse papel. Depois que Deus deu o cânon, deu o Novo Testamento. E a igreja já estava estabelecida, então ele entendia que a igreja não precisava mais dos dons. Ele estava certo? Não, ele estava errado. Mas, do ponto de vista dele, se alguém deveria estar fluindo nos dons, deveria ser ele e as pessoas semelhantes a ele. Se ele não tinha os dons, então ninguém tem. E se ninguém tem é porque Deus não quer mais. Então, um engano, um equívoco. E Deus não mudou a mentalidade dele, ainda que Deus falasse demais com ele. Não disse isso. Não trouxe entendimento, não trouxe revelação. Mas um pouco mais de 100 anos atrás, praticamente quase 110 anos atrás, Deus voltou a derramar o seu Espírito sobre a igreja. Quantos já ouviram falar aqui da Rua Azusa, em Los Angeles? Muitos de vocês já ouviram falar. Todo o movimento pentecostal tem uma raiz, tem um pezinho lá na Rua Azusa. Algumas pessoas muito simples
descendentes de escravos, começaram a buscar Deus numa intensidade maior e de repente o Espírito Santo começa a ser derramado ali. No começo eles foram ridicularizados, depois eles começaram a crescer, a multiplicar, o Espírito Santo começou a ser derramado num monte de gente, e aí surge o movimento pentecostal. Quando criança, eu conhecia muito aquele conceito da igreja, que era a igreja tradicional e igreja pentecostal. Era muito bem dividido esse conceito. Igreja pentecostal, as mulheres com aquela roupa característica, o cabelo, que não usavam joias, que não usavam maquiagem, né? E as igrejas tradicionais que não tinham aqueles usos e costumes e também não fluíam nos dons do Espírito, e aqueles que tinham uso e costume e fluíam em dons do Espírito. Então havia uma segmentação no meio cristão, evangélico protestante. Mas acontece que lá para meados do século passado, começou um novo mover. Cerca de 50 anos depois do derramamento do Espírito, do nascimento da igreja pentecostal, começa a surgir um movimento de renovação. 50, 60 anos depois, começaram a surgir as comunidades, igrejas renovadas, que começaram a experimentar dons do Espírito Santo e não eram pentecostais, porque não tinham usos e costumes. E as igrejas não eram igrejas com a característica, né, mais barulhenta da igreja pentecostal, com um estilo de adoração diferente da igreja pentecostal, mas também não eram iguais às igrejas tradicionais. Nem era tradicional e nem era pentecostal. Agora tem um novo conceito de igreja renovada. E esse negócio da renovação alcançou até a igreja católica. Os carismáticos, movimento carismático da igreja católica, muitas pessoas se converteram genuinamente através do movimento carismático dentro da igreja católica. O pastor Juscelio, que é pastor de família lá do Mevan, ele se converteu lá, foi batizado no Espírito Santo, até batizado nas águas ele foi na igreja católica. Genuinamente. Movimento carismático. Então você tem agora o Espírito Santo sendo derramado num outro grupo de pessoas. E a igreja onde eu me converti, da primeira igreja batista, aqui de Campo Grande, na época da minha conversão, há 34 anos atrás, bateria não podia ter, guitarra não podia ter, bater palma não podia bater palma, porque a igreja ela é extremamente tradicional. Dons do Espírito Santo, nem pensar. As pessoas acreditavam que isso não era de Deus e que isso era coisa até do cão. Mas se você for hoje na primeira igreja batista, tem um monte de gente orando em línguas, porque também as igrejas tradicionais foram se renovando, foram recebendo o derramamento do Espírito. E hoje o mundo inteiro ora em línguas, a igreja para todo lado está lá clamando, está orando em línguas, no mínimo isso, gente, no mínimo isso, em todos os continentes. Nunca houve tanta manifestação do Espírito Santo sobre a face da terra como está havendo nos dias de hoje. Então, quando nós estamos orando em línguas, por exemplo, você não sabe o que você ora. Você está orando mistério. Não é isso que a Bíblia diz? Nós oramos em língua, nós oramos em Deus de mistério, né? E a gente está ali, ó, e você não sabe o que você está dizendo. É o teu espírito que está falando com Deus. Mas sabe que, ainda que nós não saibamos o que nós estamos orando, porque é para a nossa edificação, conforme ensina a palavra de Deus, a Bíblia deixou dar uma escapadinha o que nós oramos em espírito. Enquanto você está lá orando em espírito, você está orando muitas coisas que Deus quer para a sua vida. Às vezes no entendimento você ora de um jeito e no espírito você ora completamente o contrário, porque a sua carne, a sua mente, a sua intelectualidade quer uma coisa, mas o seu espírito quer Deus. Ele não quer o carro novo, ele não quer aquela namoradinha, aquela moça que é mais bonita, ele quer as coisas de Deus. Aquilo que Deus quer para a vida da pessoa. Então, orando em espírito, nós oramos conforme a vontade do Senhor. Oramos conforme aquilo que Ele quer. E o que é que nós oramos? Tem uma coisa que a Bíblia nos revelou a respeito da oração em espírito. E a gente encontra isso aonde? Lá em Apocalipse 22, 17. O que é que diz lá? O Espírito e a noiva dizem. Então, quando nós estamos orando em espírito, em parte da nossa oração, nós estamos junto com o Espírito dizendo, vem Jesus,
Vem, Jesus, vem me buscar porque eu quero ir logo, porque essa é a esperança, essa é a promessa, é isso que eu quero receber, eu quero o meu Senhor Jesus. Tem um monte de jovens solteiros. Quantos solteiros nós temos aqui? Nós vamos orar para que Deus providencie cônjuge para vocês, para vocês se casem, amém? Mas tem um monte de gente solteira que está assim, esperando, falando, Jesus, não volta agora não, porque primeiro eu preciso casar. É ou não é verdade? Tem ou não tem? Claro que tem, gente. Mas, gente, isso é um engano. Porque quem quer isso é a carne, o seu espírito quer Jesus. O seu espírito não quer para você, moça, não quer um homem agora para você. Ele quer, a não ser que seja o propósito que Deus tenha para a sua vida, sim. Mas muito melhor do que casamento nessa terra é casar com o Rei dos Reis. Muito melhor do que a vida conjugal aqui é a união eterna com o Senhor Jesus. E o nosso Espírito sabe disso. E Ele está clamando por isso, a igreja. As pessoas podem estar orando contra isso. Mas o seu Espírito estão pedindo, vem Jesus. Vem porque chegou o tempo e eu preciso me encontrar. Agora me diz uma coisa. Por que que o Espírito não foi derramado lá no passado? Porque por mais de 1.700 anos a igreja parou de fluir nos dons do Espírito. Por que os reformadores não fluíram nos dons do Espírito? Por que os puritanos não fluíram nos dons do Espírito? Por que grandes missionários evangelistas do passado, homens santos de Deus, não fluíram nos dons do Espírito? Porque eles eram menos crentes do que nós? Não. É porque não era o tempo profético, gente. Porque a profecia fala que nos últimos dias, antes é que venha o dia do Senhor, é que Ele vai derramar o Espírito sobre toda a carne. E nunca foi derramado sobre tanta carne como tem sido derramado nos dias de hoje. Vai derramar ainda mais. Mas já tem sido derramado. Há um derramamento de Espírito. Nós estamos esperando um grande avivamento, uma grande colheita. Mas o Espírito Santo já tem sido derramado nos nossos dias, no meio da igreja. Fala que os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Se eu não inverti a ordem aí, é isso. E como existem pessoas tendo sonhos e visões. Eu ouço relato de sonhos e visões todas as semanas de irmãos aqui da igreja. E, gente, sonhos e visões espirituais a respeito dos planos, dos projetos de Deus, daquilo que está acontecendo nas regiões celestiais e que testificam que estão de acordo com o tempo profético e estão de acordo com a palavra de Deus. E muitas pessoas estão tendo sonhos e visões. E eu tenho ouvido muitos sonhos e visões e sempre caminhando numa mesma direção. Está acontecendo, o Espírito está sendo derramado. Agora existe um outro sinal espiritual, porque nós estamos falando de primeiros sinais espirituais, que antecedem o dia do Senhor e a volta do Senhor Jesus. Além do derramamento do Espírito, tem uma outra profecia, que é a respeito da apostasia. Vai acontecer ao mesmo tempo, o bem e o mal caminham juntos. Luz e trevas caminham juntos. E o avivamento e a apostasia também caminham juntos. O que é que Jesus diz a respeito disso? Lá no sermão profético. Levantar-se-ão muitos falsos profetas. Gente, existe mais falso profeta do que profeta de verdade. O crente gosta de profecia, né? Gosta de ouvir, eu vejo uma caneta de ouro assinando um documento, ou você vai ter uma empresa, você vai ter não sei, você vai ter isso, vai ter aquilo. Gente, o que tem de profecia liberando coisa para a vida das pessoas, e assim não tem nada a ver com o propósito do reino de Deus. As profecias hoje, né? Se não a maioria, muitas delas estão relacionadas ao interesse das pessoas e não aos interesses do reino de Deus. Então fala assim a respeito de falsos profetas. Tem um monte. E enganarão a muitos. O espírito do engano está forte, gente. Não está pouco, não. E por se multiplicar a iniquidade, falamos ontem a respeito disso, o amor se esfriará de quase todos. Primeiro amor vai esfriando. As pessoas vão ficando apegadas às coisas. Todo mundo faz. Já não é mais pecado. Adão, bastou só assim Deus falar, não coma, e ele comeu. E hoje as pessoas acham que até transar fora do casamento pode. Não vai dar nada não.
foi no motel ontem e não aconteceu nada. Deus não cortou o pescoço dele. Não tem nenhuma dorzinha assim, nenhuma taquicardia não deu. Está tudo bem. Né? Pulou do 20º andar, está passando pelo 10º e fala, até aqui está tudo bem, não vai dar nada não, todo mundo faz. Versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Gente, ainda dando provas, né? Através de prodígios, de sinais, de maravilhas, de milagres, para enganar mesmo. Jesus fala assim, olha, muitos naquele dia vão chegar para ele e vão assim, Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós curamos enfermos, em teu nome fizemos isso, sinais, maravilhas e tal. E Jesus vai falar, apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Quem é que faz as coisas em nome de Jesus? É o budista? É o ateu? É o espírita? Quem que faz as coisas em nome de Jesus? Quem que diz seja curado em nome de Jesus? Quem que diz sai em nome de Jesus? Quem que diz assim, diz o Senhor? Somos nós. Então existe o verdadeiro, mas existe também o falso. E Jesus fala assim, muitos que estão fazendo, porque o que nos salva não é o fazer, é o ser obediente, né? Crer no Senhor, e crer é viver aquilo que nós cremos. Não é aquilo que nós fazemos que vai nos salvar, mas aquilo que nós somos. Então, se possível, vai enganar até os eleitos. Então, isso é uma profecia que Jesus falou a respeito dos últimos tempos. Tem isso nos dias de hoje, sim ou não? Um monte, gente. Um monte. Um monte. Nem todo mundo que está operando sinais e maravilhas vem do Senhor. Eu creio em todos os dons, mas tem muito engano. Tem muita falsidade, tem muita gente correndo atrás de sinais e acreditando nisso. Jesus, inclusive, quando ele fala a igreja de Tiatira, em Apocalipse, no capítulo 2, qual é a repreensão que Jesus dá para a igreja de Tiatira? Tem contra ti que toleras quem? Quem? Jezabel, essa que se diz profetiza. Né? Porque é uma característica do espírito de Jezabel, que é o espírito de manipulação, se apoderar do ministério da unção profética. Sabe que Jezabel quer o ministério profético dentro das igrejas, porque o ministério profético, se você falar assim diz o Senhor, então cale-se todo mundo. Porque se é Deus que está falando, então todo mundo tem que baixar a orelha e obedecer. Então é muito fácil você controlar, manipular as pessoas, dizendo que assim diz o Senhor. Olha, eu sou profeta de Deus, então aquilo que eu estou dizendo, você tem que fazer, você tem que obedecer. E o espírito de manipulação, o espírito de Jezabel está solto. E está no meio da igreja, gente. Não é lá no mundo que Jezabel está agindo. A Jezabel age no meio da igreja. Espírito demoníaco. E nós precisamos ter discernimento. Não podemos ir acreditando e recebendo qualquer coisa, comendo tudo quanto é tipo de porcaria, porque dá indigestão e até mata. Bom, mas Paulo também falou a respeito desse tempo de apostasia. Lá em 1 Timóteo e em 2 Timóteo, Paulo fala a respeito disso. Fala assim, 1 Timóteo 4:1, fala assim, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. Jesus já disse que quase todo mundo, né? Paulo ainda foi uma bonzinha assim, falou alguns. Mas Jesus falou, olha, quase todos. Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Está falando de quem aqui? Está escrevendo para o pastor Timóteo, falando a respeito da igreja. Falou, os vão apostatar, vão abandonar a fé, por acreditar no engano e seguirem espíritos demoníacos com as suas doutrinas. Pois haverá, lá em 2 Timóteo 4:3, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo a sua própria cobiça. Segundo o quê? Cobiça. O que o homem mais cobiça hoje? O ser humano. Dinheiro, não é? E com dinheiro se compra as coisas. E com dinheiro se compra as pessoas. Com dinheiro se compra corpos. Com dinheiro compra tudo que as pessoas acham que elas precisam. Então, o que é que vai levar ao engano? Cobiça, desejos. Como que sentindo coceira no ouvido. Eu falo assim, Paulo como profeta, na época de Paulo,
o dinheiro ele era em moeda, não era em papel moeda, era moeda. Mas Paulo, como profeta, ele já viu assim, no futuro vai ter um tempo que as pessoas vão ter cobiça e que elas vão ter assim, coceira no ouvido só para ouvir falar de coisas agradáveis. Quando nós falamos assim, do que nós estamos falando? Paulo profetizou já lá atrás, falou, o povo só vai querer saber disso, ó. Púlpito que estiver falando disso aqui, vai ter um monte de gente babando embaixo. Você vai enriquecer, Deus vai te prosperar, Deus vai te abençoar, vai ter carro novo, vai ter isso, vai ter aquilo. Gente, Deus dá, é verdade que dá. Mas isso aí é atraído pela cobiça. E aí seguem pela cobiça espíritos de engano e doutrinas de demônios. Isso é uma realidade. Hoje, nos nossos dias, é muito fácil, pelo menos para mim, identificar apostasia no meio cristão. Tem muita gente que não consegue identificar, mas tem um monte de lobo aqui com pele de cordeiro. Porque o pastor tem que ser o quê? Aquele que cuida das ovelhas, mas tem um monte de gente que está querendo devorar as ovelhas. Não estão querendo cuidar. Muitos líderes que querem só devorar as ovelhas, e estão devorando as ovelhas, porque ver uma pessoa entrando na igreja é uma oportunidade de lucro, de ganhar mais, de ter uma receita para a igreja, de tornar seu nome célebre, enfim. E parece que quando você vai em alguns lugares, e tudo que você vai ouvir de mensagem, parece que o cara abre a Bíblia e a única coisa que ele consegue enxergar na Bíblia é dinheiro. Só sabe falar de dinheiro, só sabe falar de coisas, de bem, de bênção, de prosperidade, contra o pecado. Não querem falar. Porque falar de dinheiro atrai, e falar do pecado espanta. Mas Jesus falou que nos últimos dias seria assim. Nós já estamos vendo isso, é ou não é? Não vou nem dizer amém, vamos falar misericórdia. Porque nós estamos vendo um comércio da fé, a teologia da prosperidade. Eu falo assim, ainda ontem eu estava falando assim com a minha esposa, falei, eu tenho autoridade para dizer isso. Porque existem coisas que você tem um encargo de Deus para poder falar. Quando você vai falar alguma coisa que Deus não te deu autoridade para falar, ainda que seja verdadeiro, não dá fruto. Então tem coisas que eu não tenho autoridade de Deus. Que sei que são verdades, mas Deus não me ungiu para ministrar a respeito daquele assunto. Então, se eu falar, e se eu denunciar, se eu profetizar, não vai dar fruto, porque eu não fui chamado para aquilo. Mas naquilo que Deus nos chama, Ele nos autoriza, e aquilo que você ministra vai produzir efeito. Por exemplo, João Batista, ele podia falar do jeito que ele falava? Por que ele podia chamar o povo de raça de víboras? Porque ele tinha autoridade de Deus para fazer isso. Mas um outro cidadão qualquer, se fizesse a mesma coisa que João Batista estava fazendo, não ia produzir o fruto. Porque João Batista tinha unção para aquilo. E o outro podia falar igualzinho e não ia produzir fruto, porque não foi chamado para aquilo. Então eu tenho certeza que eu fui chamado para falar contra o espírito de engano. Às vezes me dá vontade de falar contra os enganadores, de dar nome e endereço. Mas Deus não me deu essa autoridade. Mas contra o espírito demoníaco do engano, eu tenho autoridade para dizer, teologia da prosperidade é doutrina de demônio, vem do inferno. Não é cristão isso. Isso é do inferno. Mentira, engano. É sedução, é cobiça. E vai atrair muita gente pelo motivo errado para dentro das igrejas e as pessoas vão para o inferno. Ontem nós falamos a respeito das 10 virgens, um pouquinho, né? E 5 delas ficam. E depois, quando elas ficam, elas vão para onde? Não subiram no arrebatamento, elas vão para onde? Vão os que o vendem. Vendem o quê? O óleo, o azeite, a unção. Então, o Espírito Santo está à venda. Vocês conhecem um lugar que tem unção para vender? O Espírito Santo está à venda? Não, mas tem um monte de gente que está vendendo. E esses lugares onde está se vendendo a unção, onde está se vendendo o Espírito Santo, onde está se negociando, comercializando o Evangelho, vai ter um monte de crente que aconteceu o arrebatamento. O primeiro lugar que eles vão não é no shopping. Eles não vão lá no shopping saber o que aconteceu. Eles vão aonde? Vão correr para a igreja, uai. Eu estava na igreja, Jesus veio e buscou a igreja, eu fiquei. Ele vai lá na igreja saber o que está acontecendo, quem é mais do que ficou. Ele vai chegar lá e vai achar um monte de gente procurando a mesma coisa. E eu quero ver o pastor da explicação depois. E nem aquilo que conquistou financeiramente vai poder usar, porque o diabo vai arrancar tudo, não vai poder comercializar, nem comprar nem vender, não sei que aceite a marca da besta, daí vai para o inferno.
Então, amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Paulo vai continuar falando a respeito disso lá em 2 Timóteo e vai concluir com isso. Além dos sinais espirituais, fala a respeito de sinais aonde, gente? Antes de falar dos sinais nos céus, lembra? Primeiro sinais espirituais, depois sinais nos céus e depois na terra. Amém? Então, mas ele fala aqui, a respeito de sinais na terra. Vou falar rapidamente isso aqui, porque eu quero falar mais a respeito de sinais nos céus. Sinais na terra, ele fala assim, ó, mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. Haverá grandes terremotos, lá primeiro Joel, agora Jesus no sermão profético. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. Sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Então, tanto Joel como Jesus estão falando a respeito de sinais na terra. Agora, imagina Joel se pudesse ver o noticiário dos dias de hoje numa televisão. Como é que ele descreveria isso? Ele fala de sangue, de fogo, de coluna de fumaça. Essas imagens aqui são imagens que mostram sangue, fogo e coluna de fumaça. Para a gente são imagens normais. Fazem parte dos nossos dias. Mas não fazia parte dos dias de Joel. Nós já estamos vendo, em parte, aquilo que Joel profetizou. Estão comigo, gente? Sabe que desde 1948, não existe uma noite de paz na Terra, em algum lugar da Terra, desde 48, está havendo conflito. Ou guerra entre nações, povos, etnias, ou terrorismo, através dos muitos grupos extremistas, Boko Haram, Talibã, Al-Qaeda, Al-Shabaab, Estado Islâmico e tantos outros que tem por aí. Jesus ele fala a respeito de alguns sinais na terra. Quais são os sinais que Jesus fala na terra? Ele fala de terremotos, de epidemias, de fome e de bramido do mar e das ondas apavorando as nações. Grandes terremotos, epidemias, fome. Nunca houve tanta fome na terra como tem hoje. E fala a respeito de tsunamis, coisas que ainda estão para acontecer, porque primeiro acontecem os sinais espirituais, depois acontecem os sinais nos céus, e por último acontecem os sinais na terra. Hoje nós já temos as três coisas acontecendo. Falamos aqui de sinais espirituais. E tanto o derramamento do Espírito começou há 100 anos atrás, como a apostasia começou mais recentemente, uns 50 anos atrás, até menos. A apostasia se multiplicou nas últimas 4 décadas. E, infelizmente, a nação que trazia o grande avivamento para outros povos nos Estados Unidos, hoje é a nação que mais espalha apostasia, espírito de engano, vem também dos Estados Unidos, infelizmente. Mostramos ontem algumas imagens, né? O que os Estados Unidos está dizendo para Deus, né, através das suas manifestações. Mas vamos adiante. Joel fala, e Jesus também fala, a respeito de sinais nos céus. Fala assim, olha, Jesus falou, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Lembrem-se que o sol, a lua e as estrelas foram criadas para sinais. Para 4 motivos. Separar dia e noite, para sinais, para Moed, datas especiais de encontro, calendários específicos de Deus, e para estabelecer o calendário. Então, sol, a lua e estrelas vão sinalizar. E aí Joel ainda fala assim, mostrarei prodígios no céu. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, sinais no céu. Do que é que ele está falando aqui? Que tipo de evento astronômico que Joel está mencionando? Alguém pode pensar assim, alguma coisa aconteceu sobrenaturalmente no sol e trouxe impacto na lua? Não. Se a lua e o sol já foram criados para sinalizar, eles já têm todos os recursos e condições necessárias para fazerem isso. Não precisa algo novo. É só aquilo que eles já podem fazer, porque foram feitos para isso. O sol não vai apagar, gente.
o Sol ficar em trevas, não é que o Sol desliga. Porque se o Sol apagar, em 3 dias a Terra congela. Eu e você somos maior parte da nossa composição é de água. E sem o Sol nós congelamos. Em 3 dias nós já estamos tudo trincado, congelado. E a vida na Terra praticamente acaba. Rapidamente, em menos de uma semana, não tem praticamente mais vida nenhuma na Terra se o Sol se apagar. Então o Sol não vai desligar. Do que é que Joel está falando? Está falando que a lua vai se converter em sangue. Eu acredito que Joel está falando de eclipse, tanto do Sol como da lua. O que é uma lua em sangue? Isso aqui é uma imagem da lua, né, que está vermelha, aí tem um pouco de claridade, não dá para você ver tão bem talvez, mas ela está em eclipse. Lua vermelha, lua de sangue, uma lua que acontece numa determinada magnitude de eclipse total, que ela vai assumir uma coloração avermelhada. Ela pode ir, dependendo da magnitude, de marrom a alaranjada. E uma magnitude intermediária, ela vai ficar numa coloração vermelha, cor de sangue. Como é que acontecem os eclipses? Aqui nós temos o Sol, ali a Terra e ali a Lua. Então o Sol está lançando luz sobre a Terra. E atrás da Terra nós vamos ter uma área de sombra, dois tipos de sombra, uma penumbra e uma umbra. Quando a Lua está entrando aqui na penumbra, você tem um eclipse penumbral. Quando a Lua ela pega um pedaço da umbra, um pedaço da penumbra, se ela estiver por aqui, você tem um eclipse parcial. E quando ela entra no cone de sombra da Terra, então você tem um eclipse total. Imagina uma moeda de R$1. A moeda de R$1, ela tem 2 circunferências, né? Uma dentro da outra. Então aquela externa seria a umbra e a interna é a penumbra. Então a Lua ela pode passar na umbra, ou passar metade, ou ela pode passar toda ela naquela parte central. E aí nós temos então um eclipse total da Lua. E o eclipse do Sol, como é que acontece? É quando estamos também com os 3 astros alinhados, o Sol, a Lua dessa vez está entre a Terra e o Sol, e a sombra, a umbra da Terra, faz uma sombra, né, em alguma superfície da Terra que você tem um eclipse do Sol, que pode ser parcial, total ou anular. Amém, gente? Estão comigo? Coisinhas importantes e interessantes de astronomia para a gente poder entender. Joel está falando de eventos astronômicos. E se é sinal, nós precisamos entender os sinais de Deus. Amém? Agora, se Joel está falando a respeito de eclipse é uma coisa relativamente normal. Eclipse, lua de sangue, eclipse total da Lua. Qual frequência isso acontece? A cada 18 meses, em média. Nos últimos 5.000 anos, segundo cálculos da NASA, a cada ano e meio tem o eclipse total da Lua. Então Joel não está falando, obviamente, de um eclipse normal. Está falando de alguma coisa incomum ou algo extraordinário. O que é incomum em termos de eclipse? Existe um evento astronômico que os astrônomos, né, chamam de tétrade. O que é uma tétrade? Lembrem-se que nós temos 3 tipos de eclipses lunares: parcial, penumbral e total. Amém? Então aqui tem um exemplo. Aqui um eclipse é parcial, aqui é um total, aqui outro parcial, aqui um penumbral. Daí você tem 1, 2, 3, 4 totais, um parcial, outro parcial e outro penumbral. Quando você tem 4 eclipses na sequência, todos eles totais, sem interposição, né, de um eclipse penumbral ou parcial entre eles aqui, esse é um evento raro, chamado tétrade lunar. Isso acontece com alguma frequência muito menor do que os eclipses totais. Então é uma sequência relativamente rara. Isso pode passar até um século sem ocorrência, ou pode passar séculos sem ocorrência. E já existem na história da astronomia, porque não existe um padrão. Existem, às vezes, séculos que passaram sem nenhuma tétrade lunar. E às vezes chega num século como o nosso, que você tem algumas tétrades acontecendo no nosso século.
Então, por exemplo, se você acessar no site da NASA, existem informações disponíveis para isso. Hoje nós vamos avançar um pouquinho mais do que ontem, amém, gente? Vocês têm paciência comigo hoje? Mas você vai entender coisas importantíssimas hoje. Isso aqui é extraído do site da NASA. Então você pode acessar lá, tem todas as informações de eclipse do Sol, da Lua e tal, anos para frente, milênios para trás, milênio para frente, enfim. Então aqui de 2015 até 2018. Então você tem eclipses total, parcial, penumbral, penumbral. Daí você tem 4 eclipses totais, aí penumbral, parcial, total. Então isso é uma tétrade. Agora o que torna uma tétrade algo ainda mais extraordinário? Porque Joel está falando de algo muito específico. É quando essas tétrades, elas acabam coincidindo com datas específicas que Deus nos deu. Por que eu falei ontem a respeito das festas bíblicas? Qual é a primeira festa? Qual é a última festa? Tabernáculo. Tem data. Quem é que determinou a data da festa? Dia 14 do mês de Nissan, Páscoa. Dia 15 do mês de Tisri, Tabernáculo. Deus estabeleceu isso num calendário lunar. Estão comigo? Amém? Quem que estabeleceu o ciclo da Lua sobre a Terra? De todos os astros. E ele estabeleceu o calendário com base nesses ciclos. E quem é que estabeleceu as datas das festas? Você entende que as duas coisas estão juntas? Uma é baseada na outra. E Deus, ele não ocasionalmente, mas de propósito, ele sabe todos os dias, horas, onde é que cada astro vai estar. Deus sabe isso. Na sua mente, no seu entendimento, ele conhece a posição do Sol, da Terra, da Lua e de todas as estrelas durante toda a eternidade. Onde é que vai estar daqui 1 bilhão de anos? Deus sabe onde é que vai estar. Porque ele já estabeleceu onde é que vai estar. Então, quando Deus estabeleceu o ciclo e estabeleceu as festas, ele sabia que em determinadas ocasiões elas iam se encontrar, as duas coisas. E haveria coincidência entre eclipse e festa bíblica? Claro que sabia. Agora, um evento muito raro é quando você tem 4 luas de sangue sequenciadas, uma tétrade, acontecendo no primeiro dia de Páscoa e primeiro dia de Sucote. Não dá para acontecer as 4 num só ano. Tem que acontecer num biênio, porque Páscoa é uma vez por ano e Sucote é uma vez por ano, Tabernáculo uma vez por ano. Quando isso acontece, é um evento extremamente raro. Sabe qual a possibilidade estatística disso acontecer? Uma vez a cada 3 milhões de anos. Ou seja, matematicamente não é para acontecer. Nós estamos falando em... Quantos anos você tem? Quantos anos você pretende viver ainda? Então qual que é a sua chance de ver um negócio desse? Que acontece uma vez a cada 3 milhões de anos. Nenhum homem da Terra deveria ver isso. A vida na Terra tem aí um pouco mais de 6 mil anos, quem sabe. Nós estamos falando em milhões de anos. Muito bem, ainda que esse negócio seja muito raro, não deveria acontecer estatisticamente, nos últimos 500 anos aconteceu 3 vezes. Um cara que descobriu isso é um judeu americano chamado Mark Biltz. Então, todo mundo que tem ministrado a respeito desse assunto, a fonte são as pesquisas do Mark Biltz. E o que ele fez? Deus acordou ele de madrugada, ele foi para o site da NASA e começou a fazer pesquisas em cima das palavras proféticas de Joel. Lua de sangue, o que é isso? Vou entender esse negócio. Foi para o site da NASA. E ele descobriu, quando ele pegou as ocorrências das tétrades lunares, ele jogou no calendário gregoriano não deu nada. Mas quando ele jogou no calendário judaico, ele viu que estava havendo um padrão de coincidência, em alguns casos, de tétrade lunar com festas bíblicas. Primeiro dia de Páscoa, primeiro dia de Tabernáculo. Lembra que Tabernáculo são 7 dias mais um, mas tem que ser no primeiro dia, na abertura da festa. E aí esse cara descobriu o seguinte, que isso aconteceu em 1493 e 94. Depois voltou a acontecer em 1949 e 50. E voltou a acontecer em 1967 e 68. Um fenômeno que não deveria acontecer, acontecendo com uma certa frequência. E qual é a relação que isso tem com a história? Tem relação com a história do povo hebreu, dos judeus.
O que aconteceu nesse período? 1492 foi o ano da Inquisição Espanhola, em que o governo espanhol, estando debaixo de um domínio do clero, do sacerdócio romano, católico romano, determinou que os judeus da Espanha se convertessem ao catolicismo, renunciassem ao judaísmo, fossem batizados segundo a fé católica e negassem todas as suas origens judaicas. Ou, se não quiser se converter, vai embora da Espanha. Só que é uma coisa, vai embora sem levar nada, deixa todos os seus bens, suas posses, suas terras, suas joias, seu dinheiro, tudo fica para trás, vocês saem com a roupa do corpo e vão embora. Aqui vocês não podem permanecer sendo judeus. Quer ficar aqui? Vai virar católico. Sabe que muitos judeus que ficaram mudaram os seus nomes. Muitos de vocês aqui podem ser descendentes de judeus. Se vocês têm origem espanhola, portuguesa, se o seu nome é um nome de árvore, muito provavelmente seu sobrenome é um sobrenome que fala de alguma planta, muito provavelmente você tem uma origem nesse povo. Até a Espanha está reconhecendo cidadania para milhares de sobrenomes, que são sobrenomes de pessoas que eram famílias judaicas que mudaram de sobrenome. Agora a Espanha está reconhecendo como cidadãos espanhóis descendentes daqueles judeus. Bom, mas os judeus fugiram da Espanha. Alguns ficaram, tentaram permanecer, e outros fugiram. Dos que fugiram, a maior parte deles eram mortos. Porque eles comiam as joias, não podiam sair com ninguém, comiam as joias, daí os salteadores os abordavam nas estradas, abriam a sua barriga, né, matavam os caras para tirar as suas joias. Muitos compravam passagens de navio para tentar fugir, os marinheiros matavam eles, voltavam para o porto para buscar mais judeu. Não tinha o nível de comunicação que nós temos hoje, então ninguém sabia o que estava acontecendo. O que acontece nessa época? Os judeus acabam indo para uma terra distante. Sabe para onde que eles foram? Para a América do Norte. Porque Colombo, que também era judeu, foi financiado as suas caravelas principalmente com o dinheiro dos judeus. Porque no ano da Inquisição eles deixaram seus tesouros para trás, e isso aí serviu à coroa espanhola, que patrocinou a descoberta das Américas. Deus faz uns negócios interessantes demais, né? E aí o judeu que já não tinha um lugar seguro para morar na Europa foi morar nos Estados Unidos, lá construíram família, cresceram, enriqueceram, e são a potência que são até hoje. Quando é que acontece novamente? Vai acontecer em 49 e 50. O que aconteceu imediatamente antes disso? O Holocausto. Lá na Inquisição Espanhola, quem sabe 1 milhão de judeus mortos. Agora 6 milhões de judeus mortos. E de novo, agora eles não têm uma terra para poder habitar. E o que acontece em 48? É criado o Estado de Israel. Nós vamos falar muito sobre Israel amanhã. O Estado de Israel é criado, e agora eles podem voltar para a sua própria terra. Primeira perseguição, morte, igualzinho lá na Inquisição Espanhola. E agora eles têm uma terra para eles poderem ir, que é a própria terra deles. Daí isso acontece de novo, 67, 68. O que acontece em 67? Guerra dos 6 Dias. Nações islâmicas se voltam contra Israel para destruir Israel, para expulsar eles da terra de Canaã. E eles acabam revertendo a guerra, no meio da guerra, iam ser dizimados, e aí por um milagre, eles acabam revertendo a guerra, e agora, de novo, a ameaça de morte, de destruição contra o judeu, se torna em benefício. Por quê? Porque eles conquistaram terras que não pertenciam a eles. Quando o Estado de Israel foi criado pela ONU, eles receberam uma faixa daquela terra de Canaã, e uma outra parte não era deles, era da Cisjordânia, da Síria e tal. E agora, na Guerra dos 6 Dias, eles acabam conquistando terras que não pertenciam a eles. Um só dia, eles venceram, derrotaram toda a Força Aérea do Egito. Destruíram a Força Aérea do Egito num só dia, sem decolar um avião do Egito. Só milagre de Deus, gente. As histórias da Guerra dos 6 Dias são histórias de milagre. E o que acontece agora? Eles conquistam terras, como Colinas do Golã, várias partes que eram da Cisjordânia, e inclusive Jerusalém. Primeiro uma terra distante, depois a própria terra, e agora a Cidade Santa. Estão entendendo que tem um padrão, tem uma relação entre os 3 episódios? Muito semelhante? Agora, quando é que isso acontece novamente? É para acontecer uma vez a cada 3 milhões de anos, aconteceu 3 em 500 anos. E está acontecendo exatamente agora.
Eu sei que a maior parte de vocês já tem conhecimento disso. Quantos já sabem a respeito disso? Metade. Gente, exatamente em 2014, 2015, nós já tivemos 3 luas de sangue nesse período. Tem pouca gente falando a respeito disso. Aliás, tem bastante gente, né? Mas é pouco em relação ao que precisa ser propagado, precisa ser divulgado. Quando é que houve uma lua de sangue? Isso aqui é uma tétrade que está acontecendo. Dia 15 de abril do ano passado. Depois, primeiro dia de tabernáculo, dia 8 de outubro, também do ano passado. E agora esse ano, dia 4 de abril desse ano e dia 28 de setembro desse ano. O que será que está acontecendo? Qual que é a importância disso? Gente, essas imagens aqui são imagens reais desse dia, da Páscoa e tabernáculo do ano passado e Páscoa desse ano. Daí quando chegou em outubro, era já praticamente amanhecendo de novo. Eu peguei minha máquina fotográfica, acordei de madrugada para ir tirar foto da lua. Daí quando eu acordei, a lua ainda estava alta, ainda não tinha começado o eclipse. Entrei no carro, para aquele carro não ia dar para ver, entrei no carro, saí desembestado correndo atrás da lua. Tomei o rumo errado, gente. Fui para um lado assim que tinha um monte de prédio, a lua ficou se escondendo atrás do pé, tentei voltar, enfim, não dava mais. Voltei para casa, fiquei lá no computador de novo, assistindo e printando. Bom, daí Páscoa desse ano já era de novo, já era amanhecendo. Ainda tentei, peguei minha máquina fotográfica, fui para os altos da Afonso Pena, ainda vi a lua assim se pondo, mas não tinha mais jeito, não deu para pegar o eclipse da lua. De novo para o computador, tirei as fotos, agora vem do dia 28 de setembro, está chegando, amém? Amém, gente? Só que eu não vou para o computador dessa vez, não. Dessa vez eu vou ver esse negócio ao vivo, vou falar um pouquinho mais a respeito disso. Mas está acontecendo agora, e sabe quando é que vai acontecer de novo? Se você entrar no site da NASA, lá tem a previsão dos eclipses da Lua para os próximos 1000 anos, até o ano 3000. Sabe quando é que isso vai acontecer novamente? Não vai acontecer. Não existe previsão para o final, para esse milênio. Não vai mais acontecer. Aconteceu, está acontecendo e não tem previsão de nova ocorrência. Você entende que isso pode ser o cumprimento da palavra profética de Joel? Porque Joel está falando a respeito de uma lua de sangue, está falando algo específico, algo extraordinário, não algo ordinário. E isso é totalmente extraordinário, você vai entender um pouco mais a respeito disso. Porque Joel fala que tanto a lua vai se converter em sangue como o sol em trevas. Então as coisas têm que acontecer na mesma época. Tem que haver uma correlação, não basta acontecer só um e não acontecer o outro. Até porque Jesus fala assim, quando ele fala dos sinais, ele fala, quando vocês virem essas coisas, esse agrupamento de coisas acontecerem, ergam as vossas cabeças, porque a vossa redenção está chegando. Não basta só acontecer um terremoto, ou ter uma epidemia, ou ter um eclipse. As coisas precisam estar acontecendo no mesmo tempo, na mesma época. E estão acontecendo. Bom, se ele fala a respeito de lua, fala também a respeito do sol se converter em trevas. Está falando de um eclipse solar. Agora, tem eclipse solar nesse período? Lembrem-se que o eclipse solar ele é bem menor do que o eclipse lunar, porque quem faz eclipse é a lua, que é pequenininha, e ela não consegue tampar bem o sol. E para ter um eclipse total, você só vai ver num lugarzinho da Terra, não vai ver em todo lugar. É só num determinado ponto pequeno da Terra. Mas tem eclipse do Sol nesse período? Claro que tem. Também, tabela de eclipses do Sol da NASA. Peguei aqui de 2011 até 2016. E olha só que interessante, aqui 2015. Nós temos 2 eclipses do Sol em 2015. Um total e um parcial. Dia 20 de março e dia 13 de setembro. Tem alguma relevância, tem alguma importância? Os eclipses da Lua aconteceram quando? Estão acontecendo quando? Datas específicas marcadas por Deus, em Moed. Datas pré-determinadas por Deus, Páscoa e Tabernáculo. Amém? Então, do Sol teria que acontecer alguma coisa semelhante?
Sim. Você sabe que dias são esses? 20 de março e 13 de setembro? Essa aqui é o eclipse real que aconteceu agora no dia 20 de março. Não deu para ver do Brasil, só do hemisfério norte de alguns lugares. Gente, o eclipse do Sol desse ano está acontecendo dia 20 de março. Sabe o que é dia 20 de março? O que aconteceu? É início do ano religioso de Israel. É virada de ano. E o eclipse que vai acontecer dia 13 de setembro, sabe que dia que é esse? É virada de ano civil, porque Israel tem dois inícios de ano. Tem início de ano religioso e tem início de ano civil. E sabe o que Deus está fazendo na virada de ano, tanto religioso como civil? Deus está fazendo o show da virada. Quem inventou isso não foi a Rede Globo, muito menos o Faustão. Deus faz show da virada, gente. Só que Deus, quando faz show da virada, ele não vai para Copacabana. Deus já faz logo no sol, ele apaga logo o sol. Né? Já tampa logo o sol, ele já quer mostrar para que todo mundo veja. E como a Bíblia está falando, que esse eclipse, ele é no sol e na lua ao mesmo tempo, você tem aqui uma sequência de eclipses, duas do ano passado, Páscoa e Tabernáculo. Daí, nesse ano, você tem 2 eclipses do Sol e 2 eclipses da Lua. E todos esses 6 aqui acontecendo em dias festivos. Datas especiais. Qual que é a possibilidade estatística disso acontecer? Se você tiver uma boa calculadora, não vai caber a quantidade de zero que vem depois da vírgula. É impossível estatisticamente isso acontecer. Não dá para acontecer. Eu não sei nem quanto que isso vai dar. Nem tentei calcular. Calculei o outro somente. Mas esse aí não dá para calcular. E a ocorrência do eclipse do Sol e da Lua acontece quando? Juntas. Porque fala assim, o Sol vai escurecer e a Lua vai ficar em sangue. Daí sabe quando é que Deus está fazendo? Primeiro ele escurece o Sol, daí 14 dias depois ele faz a Lua de sangue. Início de ano religioso e Páscoa, primeiro sol. E logo na sequência, 2 semanas depois, a lua. E daí no início de ano civil, primeiro no sol, 2 semanas depois, na lua. Jesus, ele associa as duas coisas juntas e Joel associou as duas coisas juntas. Que é início do ano. É Rosh Hashanah, que é da virada. E é uma festa também, que é festa das trombetas. Nós pulamos, não dá para falar sobre as 7 festas. Amém, gente? Isso quer dizer alguma coisa? O que os céus estão dizendo? Deus usa o céu para sinalizar? Para que serve o sol, a lua e as estrelas? Ontem nós falamos da estrela de Belém, que apareceu 2000 anos atrás e voltou a aparecer agora em junho. E agora... vamos ver se dá tempo de a gente falar, quem sabe aí no sábado, a respeito dos sons de trombetas que estão surgindo dos céus também. Alguns de vocês já viram. Quantos já ouviram falar sobre isso? Tem muita coisa para a gente tentar aproveitar aqui nesses 2 dias que vão faltar ainda. A respeito da singularidade desta lua de sangue aqui. Essa aqui é especialíssima. Se tudo isso já é extremamente imprevisível, estatisticamente falando, totalmente sobrenatural, essa aqui, a quarta, a última delas, é espetacular, é extraordinária, é ímpar, nunca houve nada semelhante, nunca houve nada parecido, e eu vou dar algumas razões disso para você. Primeira das razões, ela acontece no primeiro dia de tabernáculo, que nós já sabemos. Já temos o conhecimento e entendimento a respeito disso. Primeira madrugada, primeira noite. Agora, o que tabernáculo fala? Lá em Levítico, no capítulo 23, verso 41, fala assim: celebrareis esta festa ao Senhor por 7 dias cada ano. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações. No 7º mês a celebrareis. 7º mês religioso e 1º mês civil. Dá lá em Zacarias 14:16, Zacarias 14 fala a respeito da volta de Jesus.
12 e 14 de Zacarias fala a respeito da volta de Jesus e já fala a respeito do milênio. Se você pegar Apocalipse 19, na parte que Jesus está voltando, na sua coxa escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, com todos os seus exércitos, para derrotar Satanás na terra, está havendo uma guerra na terra. A volta de Jesus tem uma guerra. E ele vem para combater nessa guerra, para derrotar os inimigos de Deus. E Zacarias 14 fala da mesma guerra e da mesma vinda do Messias. O que ele diz no versículo 16? Todos os que restarem após a guerra, porque Jesus vai derrotar os inimigos de Deus, amém? Zacarias fala disso, e fala os que restarem, vai morrer todo mundo? Não, muita gente vai sobreviver, muita gente vai entrar no milênio com o corpo natural que tem, não foi arrebatado, não morreu, e entra no milênio, porque não é novo céu e nova terra, é continuidade da existência da terra, uma terra reduzida, bem reduzida inclusive. Mas os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa tabernáculo. Quando é que Deus deu? 1500 a.C. Há 3.500 anos atrás, Deus mandou celebrar tabernáculo. E essa festa vai estar sendo celebrada lá no milênio. Ela é perpétua ou não é? É perpétua? E por que nós paramos de celebrar? Então nós somos uma igreja igual Vasti, né? Que Deus faz festa e a gente fala, olha, não vou porque não faz parte da minha agenda. Infelizmente, porque nós precisamos restaurar, gente, nós precisamos voltar atrás. Tabernáculo é a festa mais importante de todas elas. Nós só sabemos de Páscoa, que é a primeira. Agora, vai acontecer em tabernáculo. Segundo motivo, que é singular. Vai haver uma coincidência de 3 fatores aqui. Primeiro, vai ser perigeu. Lembrem-se que a Lua, ela leva 29 dias e meio para fazer o seu ciclo sobre a Terra. Agora, tem um momento que ela passa lá longe da Terra, não necessariamente aqui em direção ao Sol, pode ser para lá, pode ser para cá, pode ser para cá. Para qualquer lado pode acontecer perigeu. Né? Aliás, apogeu, quando está longe. E tem um momento que ela passa mais perto da Terra. Aqui nesse ciclo eu coloquei ela aqui, nesse lado. Mas pode acontecer em qualquer momento. Pode ser lua nova, pode ser lua cheia, pode ser crescente, pode ser minguante. O perigeu. E ela vai acontecer, o perigeu, nesse ciclo de 29 dias e meio, ele pode estar aqui, pode ser ali, pode ser qualquer um desses momentos. E quando é que vai acontecer perigeu? No tempo dessa lua cheia, da festa do tabernáculo. Exatamente na madrugada do dia 28. No mesmo dia. E vou dizer mais, qual o horário aqui? A 1h47 de Londres. E que hora que vai acontecer a lua cheia? Porque a lua é assim, são 3 coisas que eu falei, a lua cheia, é perigeu e é o máximo de eclipse. 3 coisas, vão acontecer na mesma hora. Lua cheia é um momento, porque você tem lua nova, daí você tem lua, aqui é nova, daí você tem crescente, cheia e minguante. Cheia é no instante, quando ela chega a 100%, 99, alguma coisa, 100% cheia. Até ela ficar plenamente cheia ainda é crescente. Depois que ela deixou de ser 100% cheia, ela já começa a ser minguante. Então não é uma semana, é um instante, é por um tempo. E é um tempo curto. Vai acontecer quando? Ela vai ficar plenamente cheia. Na madrugada do dia 28. Quando é que vai ser o perigeu? Na madrugada do dia 28. E qual vai ser o horário do eclipse total máximo? Também na madrugada. E as 3 coisas vão acontecer no mesmo tempo. Estatisticamente também é um fato raro. Pode acontecer? Pode. Mas não é um negócio assim tão comum de se acontecer. O que mais que torna esse eclipse assim muito especial? A sua visibilidade. Quem é que vai conseguir enxergar? Porque lembrem-se que a Terra, você tem o Sol que está aqui, daí você tem a Terra aqui e você tem a Lua lá. A Terra redonda, então tem gente que está voltada para o Sol. Quem está voltado para o Sol enxerga o eclipse da Lua?
Não. Quem está virado para lá vai enxergar o eclipse da Lua? Quem está virado para lá vai enxergar o eclipse da Lua? Não. Quem é que vai enxergar o eclipse da Lua? Só quem estiver na sombra da Terra, que estiver na parte escura da Terra. Quem está na parte clara não enxerga, porque a Lua está do outro lado, está escondida atrás da Terra. Quando acontece o eclipse total da Lua e aqui é meio-dia, você só poderia ver o eclipse se você fizesse um buraco na Terra e desse lá do outro lado da Terra. Porque a Lua está lá do outro lado. Não está em cima, está embaixo. Amém, gente? Então, nem todo mundo consegue enxergar um eclipse, é só quem está na parte escura. E agora, qual vai ser a parte da Terra que vai ter visibilidade, que vai enxergar? Sabe que hora que o eclipse vai acontecer, que vai ser total? O máximo do eclipse total da Lua? Ela vai estar bem em cima aqui do Nordeste, né? Maranhão, quem sabe, Pará. Sabe quem que vai enxergar esse eclipse? Aqui é o início do penumbral. Então aqui, essa faixinha aqui, esse povo que está no escuro aqui não vê nada não, tá? Não estão vendo a Lua, porque aqui é dia, onde está escuro é dia, e onde está claro é noite. Quem está aqui não está vendo nada, lá a China, a Austrália não está enxergando nada, o Japão. A Índia, que está aqui, vai ver o quê? Vai pegar início do penumbral. Eclipse penumbral a gente praticamente não enxerga. Muda muito pouco. Da Índia para cá, o povo já começa a ver o eclipse parcial. Então, as nações que estão aqui nesse quadrante vão enxergar o eclipse parcial e o penumbral. As nações que já estão aqui, ó, que já pega a Arábia Saudita, pega todo o Oriente Médio aqui, ó, para cá, já enxerga todo o eclipse total. Não vai ver todo o parcial de saída, mas vai ver o parcial de entrada, e vai ver o total, e não vai ver o parcial de saída, não vai ver o penumbral de saída. Mas o mais importante é o começo dela. Daí você pega toda a África, toda a Europa e as Américas, até no Alasca, vão poder enxergar isso. Isso é raro, gente. Todo o Ocidente está enxergando. Desde o Oriente Médio e todo o Ocidente vão enxergar. Então está entendendo a conjunção de fatores raros? Estão comigo, gente? Se já era raro só o fato de acontecer um eclipse desse, com mais essas variáveis, isso fica absolutamente raríssimo. Sabe qual que é a duração desse eclipse total aqui? Isso aqui é a duração dele. Vai durar mais de 1 hora. Você vai poder ver o eclipse parcial. De parcial a parcial vai durar mais de 3 horas. E total, quando ela vai estar totalmente escondido na sombra da Terra, é 1 hora e 12 minutos. É muito tempo de eclipse. O último durou 5 minutos. A passagem da Lua pela sombra da Terra foi só de 5 minutos. Agora vai levar 1 hora e 12. Será que Deus está querendo que o povo enxergue isso? Que todo o Oriente Médio veja, que toda a África veja, que as Américas vejam, que toda a Europa veja. Deus está interessado em mostrar um sinal. Se Deus tem um sinal, sinal é para quê? É para ser visto, para ser entendido. Sabe que hora que isso vai acontecer? Deixa eu mostrar melhor para vocês. Gente, aqui vai começar o eclipse penumbral. Horário de Brasília, 21 horas e 12 minutos. Anota isso aí. Aqui em Campo Grande vai ser, no Brasil ainda vai ser dia 27. Vai cair num domingo. É bom demais, né? Você pode vir para o culto. E aí depois do culto, vamos assistir o eclipse. Bom, 9 horas e 12 minutos começa o penumbral. Penumbral não dá para ver nada, gente. Praticamente nada. Assim, você vai ver uma diferencinha da lua cheia e da lua na penumbra. É pequena, né? Não é significativa. Mas às 9 horas e 7 minutos, a lua começa a entrar na umbra da Terra. Começa o eclipse parcial. 9 horas e 7 minutos do nosso horário. Daí, quando chegar às 22 horas e 11 minutos do nosso horário, até a meia-noite e 23, a Lua vai estar em eclipse total. 11h47 de Brasília, 10h47 daqui do Mato Grosso do Sul, a Lua vai estar no máximo do seu eclipse. E aí, meia-noite e 23, 11h23 daqui, ela começa a sair do total e entrar no parcial e vai acabar, né, lá para 1h30 da manhã. É muito tempo. É muito tempo para você assistir. Anotou?
Não perca isso. Quem viu as outras eclipses? Quantos viram? 1, 2. Quem vai ver o próximo? Quem não vai ver? Gente, deixa eu dizer mais uma coisa que torna esse negócio muito especial. Já é suficiente para dizer que é extraordinário esse negócio? Que é um sinal extraordinário? Vou te dar mais um motivo, e vai ser o último. Deus trabalha com ciclos de 7, Deus trabalha com números, né? Deus é matemático, gente. Deus construiu o universo, Deus fez todas as coisas. Os ciclos de Deus, em 7, são os seguintes. Deus trabalha com semana? Sim. Numa semana tem quantos dias? O 7º dia ele diz que é de quem? E Deus não mudou isso, gente. Não tem na Bíblia isso, que Deus mudou. Ele falou, não, o 7º dia não é mais meu. Agora o 7º dia é do homem. Não, o 7º dia continua sendo de Deus. Foi feito para o nosso benefício. Não é para idolatrar o sábado. Mas o 7º dia continua sendo de Deus. Não vou falar sobre isso hoje. Deus trabalha com festas. Quantas são as festas? 7. E são dias consagrados. Qual é a mais importante? A 7ª. Deus trabalha com os ciclos das festas em 7 meses. De Páscoa até Tabernáculo são 7 meses. Deus trabalha também, assim como Ele trabalha com semanas, com meses, com festas, Ele trabalha com anos. De 7 em 7 anos, Deus também tem ano sabático, né? Em hebraico é Shemitah. O que é um ano sabático? Deus fala assim, o 7º ano é meu, assim como o 7º dia é meu, o 7º ano também é meu. E Deus trabalha com 7 Shemitahs, de 7 anos, 7 vezes, dá 49 anos, ele fala, o próximo é meu. Então, de 7 em 7 Shemitahs, também é meu, também é consagrado, é ano de remissão. E Deus trabalha com milênios, Deus trabalha com dias, semanas, meses, anos, ciclos de anos, e Deus trabalha também com milênios. Isso não está expresso na Bíblia. Mas é o seguinte, assim como Deus trabalhou com os outros ciclos de 7, nós entendemos que Deus trabalha com um milênio. O homem está na Terra há 6.000 anos. O calendário judaico, nós estamos no ano 5.775. Se a gente for pensar assim, o milênio que Jesus vai governar é o 7º milênio. Amém? Daí você vai pensar, bom, se no calendário judaico é o ano 5.775, faltam 225 anos, 224, porque já vai começar dia 13 de setembro, dia 14 de setembro já começa 5.776, falta 224 anos para Jesus vir e reinar na Terra. Só que é o seguinte, o milênio sabático, ele é igual a um sábado. Quando que começa o sábado? No calendário judaico. Pôr do sol da sexta-feira. Sabe quando é que nós estamos no calendário milenar? No milênio sabático. Porque 5.775 já foi o pôr do sol da sexta-feira. Nós já estamos vivendo no 7º milênio. Já estamos no milênio sabático. Ainda não começou o governo de Cristo, mas pode começar a qualquer momento. Não precisa mais esperar o calendário acontecer. Amém, gente? Agora estou falando por que isso? Porque Deus faz uma convocação especial em ano sabático. Lá em Deuteronômio, no capítulo 31, diz o seguinte: ordenou-lhes Moisés dizendo, ao fim de cada 7 anos, precisamente no ano da remissão, que é o ano sabático, na festa dos tabernáculos, ou seja, a cada final de 7 anos, de 7 em 7 anos, pega no ano sabático. Depois, quando encerra o ano sabático, na festa de tabernáculos, quando todo Israel vier comparecer perante o Senhor, teu Deus, no lugar que este escolher, que é Jerusalém, aí na época eles estavam no deserto, lerás esta lei diante de todo Israel. Ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos, os estrangeiros que estão em sua terra, em vossa cidade, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus e cuidem de cumprir todas as palavras dessa lei.
Gente, sabe o que Deus está dizendo? 3 vezes ao ano, Deus mandava que os homens fossem a Jerusalém celebrar festa. Quais? Páscoa, Pentecoste e Tabernáculo. Amém? Jesus, ele ia todos os anos celebrar essas festas. Está na Bíblia, inclusive, que Jesus ia com os seus pais. Só que de 7 em 7 anos, e precisamente na festa de Tabernáculos, Deus não faz uma convocação aos homens. Deus faz uma convocação geral. Ele fala, eu quero os homens, as mulheres, as crianças e até os estrangeiros. Eu quero que venham para Jerusalém. Para que é festa? Data de encontro. Por que Deus quer encontro? Porque Ele vai fazer alguma coisa. Ou Ele está anunciando, está treinando, está preparando as pessoas para alguma coisa que Ele vai fazer no futuro, ou porque Ele quer fazer naquela data mesmo. E Deus fala, vem para Jerusalém. E por 1500 anos eles iam lá para Jerusalém, até que um dia Jesus morre no dia de Páscoa e o Espírito Santo vem no dia de Pentecostes. E o que aconteceu antes? Nada tão relevante quanto isso. E tabernáculo? Tem 3.500 anos que está falando assim, vem para Jerusalém. E aconteceu alguma coisa nesses 3.500 anos em tabernáculo? Não. Algum dia vai acontecer? Com certeza. Porque assim como Deus cumpriu as festas de primavera, Deus vai cumprir as festas de outono. E tabernáculo, ele fala, vem para Jerusalém, só que de 7 em 7 anos, ele fala, eu quero todo mundo. Então existe um tempo ainda mais especial do que tabernáculo. É tabernáculo em final de ano Shemitah, ano sabático. E sabe quando que é o próximo ano sabático? Nós estamos vivendo nele, gente. Já está acabando, vai acabar dia 13 de setembro, nós estamos em Shemitah. E sabe quando é que é a próxima festa de tabernáculo? Logo depois, 2 semanas depois. É essa convocação que Deus faz de 7 em 7 anos, e está acontecendo agora, dia 28 de setembro, uma super convocação, e Deus fala, eu quero meu povo em Jerusalém. Por que Deus faz reuniões especiais como essa? Deus nunca pediu isso em Páscoa, Deus nunca pediu isso em Pentecostes, mas em tabernáculo Ele pede. Eu quero todo mundo. E sabe de uma coisa? De 7 em 7 Shemitahs, vem jubileu. E sabe quando foi o último jubileu? Há 7 Shemitahs atrás. Ano que vem é ano jubileu. Se você está em dúvida com relação a Shemitah, se isso tem algum valor ou não para as nossas vidas, vou te dizer uma coisa aqui. As últimas crises econômicas, por que Shemitah é? Shemitah é ano de quitação de dívida. Deus nunca quis que seu povo fosse pobre, fosse miserável. E dívida empobrece, não é verdade? Sabe o que Deus planejou para ter equilíbrio econômico e financeiro no meio do seu povo? De 7 em 7 anos, é ano sabático, é meu ano, vocês não vão plantar, eu vou sustentar vocês, e vocês vão quitar as dívidas uns dos outros. Quem é devedor, para de dever. Quem é credor, vai perdoar a dívida do devedor. Seria bom demais se suas dívidas fossem quitadas esse final de ano, amém? Deus fazia isso. Falou, olha, perdoem as dívidas. Dívidas eu quero quitadas. E no 7º ano vocês não trabalham, eu vou sustentar vocês. Sustentei vocês 40 anos no deserto, não vou ser capaz de sustentar um ano? Deus queria prova de fé do povo. Agora, quer ver como esse negócio continua sendo importante? É um ano para ser de bênção, mas para quem é que é para ser bênção? Para quem está cumprindo o propósito e obedecendo a Deus. E quem tiver em desobediência? Em vez de bênção, vem maldição, porque Deus trabalha assim. Ou é bênção ou é maldição. Para quem obedece, bênção. Para quem desobedece, maldição. Nós é que escolhemos o que nós vamos receber. Nós temos o direito de semear o que nós queremos, e Deus é justo o suficiente, como diz o Luiz Hermínio, de nos dar a atribuição, a boa paga daquilo que nós semeamos. Vamos colher aquilo que semeamos. E Deus faz assim, ele fala, 7º ano é meu e quitem as dívidas. Daí o povo não fez isso. Nem consagrou o 7º ano a Deus e nem quitou as dívidas. Sabe que o judeu não quis quitar a dívida um do outro, né? Não paga, não paga. Tem muita coisa que a gente lê no Evangelho que está falando a respeito disso. Deus quer que perdoe dívida. O que aconteceu nos últimos Shemitahs? Veja só uma coisa. 1973 foi a primeira crise do petróleo. O petróleo que custava $2,50, ele foi para 11,50. Uma crise numa guerra do Yom Kippur. Daí 1980, vou correr aqui, segunda crise do petróleo. A primeira crise do petróleo, a primeira crise mundial econômica foi de petróleo. E a segunda crise econômica mundial também foi de petróleo.
Porque o mundo começou a ser globalizado economicamente há pouco tempo. E o petróleo é uma matéria-prima fundamental não só para combustível, mas para muitas coisas, né? Para a indústria química, petróleo é fundamental. Imagina um barril de petróleo que era $2,50, vai para 11,50, causou uma crise econômica tremenda no mundo. E depois, em 80, foi para $80 o barril. Hoje deve estar o quê? Uns $50, eu não tenho visto esses dias a cotação. Daí você vai mais 7 anos. Né? Você tem 1987. Segunda-feira Negra. O que foi a Segunda-feira Negra? Houve um burburinho na Bolsa de Nova York, muita gente começou a sair, e de repente houve uma manada. E num só dia, numa segunda-feira, a Bolsa caiu 508 pontos. 22,6% de redução nos valores da Bolsa de Nova York. Um impacto econômico mundial. Daí você vai mais 7 anos. Opa! Você tem 1994, crise do México, com efeito tequila nos Estados Unidos. Crise cambial e inflacionária no México, que começou a causar impacto nos Estados Unidos. O que os Estados Unidos fez? O Banco Central americano aumentou a taxa de juros de 3% para 5,5%, e todo o capital que estava investido nos países emergentes. Então você tem um investidor que está no Brasil, está na Argentina, tem possibilidade de levar um calote para ganhar 7%, é melhor ir para os Estados Unidos ganhar 5,5%, que é seguro. Então criou um impacto econômico nos países emergentes fortíssimo. Daí tem uma crise em 97, que é a única que não acontece no tempo de Shemitah. Aliás, é lá naquele lugar que não vai ver a lua de sangue, né? Daí 2001, o que acontece? Tem a queda das Torres Gêmeas, 11 de setembro, e a queda da Bolsa de Nasdaq. Explodiu a Bolsa de Nasdaq, que é das .com. Então tivemos duas crises econômicas nessa época. Quando caiu a Torre Gêmea, nós ficamos preocupados com aquela questão, a notícia do terrorismo, das mortes e tudo mais. Só que a Bolsa fechou por uma semana. E quando ela reabriu com queda de 18%. E sabe que dia que isso aconteceu? No dia de quitação de dívida. É o último dia do ano, 29 de Elul, que foi a maior queda monetária que já havia acontecido na Bolsa de Nova York até então. A maior de todas as quedas aconteceu no dia 29 de Elul, que foi dia 17 de setembro, uma semana depois da queda das Torres Gêmeas. E daí você vai mais 7 anos, você chega em 2008, o que acontece em 2008? A crise da subprime, que começou no mercado imobiliário americano, teve a grande recessão, e num só dia, a Bolsa caiu 777 pontos. Nunca houve uma queda como essa. Sabe que dia? 29 de Elul, último dia do ano sabático. Será que é só coincidência isso, gente? E nós estamos 7 anos depois da quando? 2015. Nós estamos no ano sabático. Que dia que é dia 29 de Elul? É domingo, dia 13 de setembro. Então não vai ter queda na Bolsa, porque é domingo, a Bolsa está fechada. Mas pode acontecer antes. As coisas não vão bem para a economia mundial. Ano que vem, jubileu, começa o jubileu agora. Fecha um ciclo de 7 anos e começa o jubileu. Agora, o que é que esses sinais estão indicando? É o 7º Shemitah, sabe desde quando? Sabe quando foi o último jubileu? Foi quando Israel tomou Jerusalém. Sabe o que jubileu é? É data de restituir posse. Se ano sabático é de quitação de dívida, jubileu é restituição das posses. Sabe o que Deus quer com isso? Equilíbrio, gente. Deus não quer que ninguém enriqueça demais e outro empobreça demais. Deus quer quitar as dívidas para que o povo... Ele sabe que a gente não é bom de finanças, que uns ganham muito e outros ganham pouco, mas Deus quer sempre reequilibrar, tirar de quem está com muito e dar para quem está com pouco. E Deus faz isso em datas especiais. E ano que vem é ano disso. Da última vez que isso aconteceu, Deus devolveu uma terra. Sabe qual? Jerusalém, a cidade santa, para o seu povo. Sabe qual é o pedaço de terra que está faltando ainda? Se nos próximos 1000 anos não vai acontecer, o que vai acontecer em Shemitah? Porque nos últimos 3 anos, no Shemitah não, na tétrade lunar, nas últimas tétrades não teve uma ocorrência de guerra, perseguição contra Israel?
e eles conquistaram uma terra, o que vai acontecer dessa vez? O mesmo padrão que aconteceu no passado está acontecendo agora. Será que vai acontecer alguma coisa diferente? Eu tenho alguns palpites. Amanhã nós vamos falar bastante de Israel, mas vou fazer alguns questionamentos. O que pode acontecer? Será que vai ter guerra contra Israel? Eu vou dizer para vocês, certeza que vai ter. Certeza que vai ter. Amanhã eu vou te mostrar que vai ter. Isso já está desenhado, já está determinado. Vai haver guerra contra Israel. Eu até achei que aquela do Hamas no ano passado, mas não foi. Israel vai se beneficiar no final disso? No começo vai ser complicado para eles, mas no final eles se dão bem. Das outras vezes se deram bem. E sabe como é que eles vão se dar bem? Primeiro eles ganharam uma terra distante, América do Norte. Depois a própria terra de Canaã. Depois Jerusalém. Sabe o que está faltando ainda para eles terem? O Monte do Templo. Só pertence ao Estado de Israel, mas está na posse dos islâmicos. Tem ali 2 mesquitas no Monte do Templo. Então é o meu palpite que nos próximos 2 anos, se não for ainda no ano que vem, ou quem sabe até nesse, mas eu acho que só do ano que vem em diante, amanhã eu vou dizer por quê, Israel vai ter a posse do Monte do Templo. O que pode acontecer? Começa um novo ciclo, gente, porque Deus trabalha com ciclos de 7 em 7 anos. 7 anos te fazem pensar em quê? Deus não fala a respeito, através dos profetas, de Joel, e o próprio Jesus não fala a respeito de um tempo de juízo, que a gente chama de grande tribulação. Qual que é o tempo que vai durar essa grande tribulação, segundo a palavra de Deus? 7 anos. Eu tenho alguns palpites. Eu não posso assegurar coisa alguma, mas eu tenho alguns palpites. Eu tenho assim, uma convicção em mim que há uma mudança de estação, há uma mudança de ciclo, há uma mudança de tempo. Se no ano que começa agora em setembro, no calendário judaico, ou se no ano seguinte, por causa de jubileu, eu acho que a grande tribulação está para começar. Ou no novo ano judaico, não exatamente na data do ano novo, mas nesse próximo ano ou no seguinte. Pode não ser nesse agora por ser jubileu, mas se não for nesse, eu acredito que do próximo não escapa. Porque se não começar a grande tribulação no ano que vem, ou no outro ano judaico, ano novo judaico, não nesse, daí só daqui 7 anos. Porque Deus trabalha com ciclos. Eu entendo que a grande tribulação vai acontecer dentro de um ciclo de Shemitah. Vocês estão entendendo as coisas que nós estamos compartilhando aqui? Será que isso aí é importante, é relevante para a gente? Sinal. Mas os sinais, eles servem para quê? Só para a gente ter entendimento? Conhecimento intelectual? Ou é para a gente mudar de atitude? Não é para a gente se ajustar? O que nós vamos fazer com os sinais de Deus? Nós vamos ver, realmente Deus está sinalizando. Você vê um sinal lá de olha, tem curva perigosa com precipício, perigo de morte, velocidade máxima 40 km por hora, senão você pode morrer. O que você vai? Você continua 120? Se você continuar 120, sabe o que vai acontecer? Você vai rodar no precipício. Sinal é para ser observado, interpretado e obedecido. Por que a igreja não foi destruída no primeiro século? Porque Jesus profetizou, deu sinal, eles entenderam os sinais, creram na profecia, entenderam os sinais e obedeceram os mandamentos de Jesus. Deus está falando conosco hoje. Deus está falando através do céu. Deus está falando no mundo espiritual. Deus está falando sinais na terra. E a gente vai dar uma continuada nisso amanhã e depois. Amém? Quantos entenderam? Agora, se você